Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa segunda aula sobre primeiros socorros. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Essa segunda aula nós daremos ênfase num tema chamado hemorragia, entender um pouquinho do que é uma manifestação hemorrágica e naturalmente como ela pode acontecer e as formas de se identificar uma hemorragia. Vamos lembrar especificamente que uma hemorragia interna, e externa, ela pode ser uma situação de urgência, tá bem? Então, a gente vai ter que atuar com a maneira mais técnica possível, primeiramente para conter essa hemorragia e de maneira secundária para conseguir manter o bom estado geral do nosso trabalhador, do nosso paciente. Na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre desmaio, convulsão e epilepsia e de como agir nessas situações que podem ser de emergências médicas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre urgência médica, para a gente entender um pouquinho da diferença entre uma situação e outra. Especificamente, na primeira aula, nós falamos sobre a cruz da vida ou estrela da vida, também chamado em alguns lugares aí de estrela de 6 pontas, que naturalmente se trata de etapas a serem realizadas no primeiro socorro, etapa de detecção, alerta, pré-socorro, socorro, a parte de transporte e a área hospitalar. Necessariamente na hemorragia, a gente vai atuar nas 4 etapas aqui, e o transporte de maneira uníssona ali para que esse transporte seja mais rápido possível, para que seja realizado as técnicas específicas no ambiente hospitalar. Desta forma, eu quero separar entre hemorragia, que é vem ali de uma definição de corte, de ragia, quando a gente fala ragia, em latim significa corte, e hemo também do latim significa sangue, então é um corte onde há a presença de sangue, tá bem? E por sua vez, existe uma nomenclatura mais técnica da área médica também chamada epistaxe. Epistaxe é todo o sangramento pela via superior, especificamente a epistaxe ela é nasal, então é o sangramento que ocorre no nariz. Muitas vezes de forma espontânea, e eu quero que vocês entendam basicamente a técnica para se tratar a epistaxe e a hemorragia, independente dela ser espontânea, o sangramento espontâneo, ou também por algum trauma relacionado à região nasal, região do nariz. Pode acontecer também a hemoptise, que é o sangramento pela via aérea, mais especificamente para a parte oral. Essa hemorragia ela ocorre na boca, única e exclusivamente, geralmente por situações de alterações internas, seja do sistema digestório ou naturalmente ali de alguma complicação pós-cirúrgica, ou necessariamente buscar ali um atendimento pré-cirurgia também. A hemoptise vai ser uma situação mais rara, a gente geralmente vai tratar de hemoptises em úlceras estomacais ou necessariamente quando o indivíduo apresentar alguma alteração digestória, bem mais impactante, então não é nossa área de atuação. A divisão de primeiros socorros fala sobre a abordagem de hemorragia, que é todo e qualquer corte onde há presença de sangue, podendo ser interna ou externa. Já a epistaxe é o sangramento nasal. Como eu falei, não vou abordar sobre hemoptise. Quando falamos de hemorragia, a definição de hemorragia é a perda de sangue que ocorre quando há o rompimento de veias e artérias. Veias e artérias são canais muito bem elaborados, e por sua vez muito bem definidos, no qual a gente apresenta um transporte de sangue, levando oxigênio, levando glicose, levando nutrientes aos nossos órgãos. Entretanto, a gente tem uma via que leva e uma outra via que traz ali a parte residual, que é a parte que vai ser retirada, também chamada de catabólicos ali, do nosso sangue. Então, geralmente, a gente tem a via arterial, no qual ela promove o fluxo com oxigênio, glicose e nutrientes para todas as nossas células, para os nossos órgãos. Quando a gente fala de veias, elas geralmente vão fazer ali o resgate desse sangue,
retirando tudo que tiver de ruim, né? Vamos levar em consideração que a gente vai ter essa nomenclatura ruim, né? E vai ser chamado também de catabólicos, que é basicamente o que o nosso organismo não vai reaproveitar. Por sua vez, as artérias ela tem uma pulsação, tá? E as veias têm uma pulsação semelhante, mas as artérias elas têm uma pulsação mais forte. A gente consegue identificar isso através do tato, através de uma palpação, que isso só será possível identificar nas aulas presenciais. As artérias, por sua vez, né, nós temos grandes artérias aí pelo corpo. Eu vou falar especificamente das artérias da carótida, que elas ficam localizadas na base do pescoço, né, um pouco abaixo da região da mandíbula, né, e, consequentemente, elas auxiliam, né, a irrigação de todo o sistema nervoso central, de todo o cérebro. A artéria radial já é a artéria que fica localizada na região do antebraço, especificamente acima do polegar, né? Então, nós temos a artéria radial, que ela fica localizada na parte superior, né, próximo ao dedo, né, ao polegar, o nosso dedo do polegar. Existe até uma brincadeira na área médica que a artéria radial fica aqui acima, porque nós temos uma antena, né, do rádio aqui, esse osso que ele é chamado de rádio. E, por sua vez, haverá também, né, em todo o nosso corpo, as artérias que elas terão um fluxo mais intenso, como é a famosa artéria femoral, que ela fica localizada lá na região inguinal, na região próximo à parte interna da coxa. Nós teremos as artérias femorais, que elas ficam localizadas em toda a extensão do membro inferior, até as artérias pediculares, que ficam localizadas lá no pé. Essa palpação, a gente percebe uma pressão mais evidente, né? Porque a artéria ela vai obedecer um fluxo do batimento cardíaco. Então, a gente consegue fazer a palpação na carótida, na artéria radial, na artéria femoral e na pedicular, né? Para a gente sentir o batimento cardíaco. Muito cuidado para confundir com as veias, né? Porque elas vão ter uma manifestação de pulsação, porém, mais breve, né? Então, num indivíduo com uma hemorragia, eu vou aí dar uma preferência para essas localizações onde há as artérias mais calibrosas, né? Carótida, rádio, femoral e pedicular, para conseguir pegar o batimento cardíaco. O batimento cardíaco ele deve funcionar em média de 60 BPMs, né? Batimento por minuto, a 80 batimentos por minuto do indivíduo em repouso. O indivíduo, quando ele está em repouso, a tendência é que o batimento cardíaco dele ocorra entre 60 a 80 batimentos por minuto. Ou seja, um batimento, né, a cada segundo dentro de um minuto. Aí, lembrando que nós temos 60 segundos dentro de um minuto. Por sua vez, as veias elas vão retirar, então, tudo que tem de prejudicial, vamos falar assim, no organismo, e levar ali para grandes órgãos, né, que vão promover uma espécie de filtragem. Nós temos os órgãos mais satélites aí, que são, por exemplo, o fígado, né, que vai realizar uma primeira filtragem desse sangue, e depois, futuramente, a gente vai ter uma ação na região renal, né, fazendo uma separação ali do que é agradável para o nosso corpo e o que é ruim para o nosso corpo também. Então, esses filtros, né, seja o próprio coração, que também vai fazer essa separação ali, a região pulmonar, a região do fígado, de todo o sistema digestório e, consequentemente, o sistema renal vai ser a região de filtragem do nosso corpo. Por sua vez, independente, né, de uma hemorragia ser arterial ou venosa, né, ou arterial ou venosa, ela é prejudicial ao corpo. Né? O nosso corpo ele tem vários corpúsculos ali, várias regiões, né, que elas conseguem identificar cortes, amputações, esmagamentos e fraturas. Por sua vez, uma hemorragia ela deve ser contida a fim de evitar a saída de todo o sangue do corpo através de cortes, amputações, esmagamentos, fraturas. E nós temos algumas outras lesões, né? Eu não vou especificar todas elas, mas nós temos, por exemplo, laceração, né? Nós temos avulsão, que são retiradas, né, do corpo, de partes do nosso tecido, do nosso corpo, né, em virtude de um acidente. O risco maior que nós temos de hemorragia
é o choque hemorrágico. O que acontece com o choque hemorrágico? Vamos imaginar, né, que o nosso corpo é como essa garrafa de água aqui, não sei se vocês vão conseguir identificar perfeitamente, mas eu tenho boa parte de líquido e eu tenho uma parte aqui de ar, né? Então, quando a gente fala sobre o corpo, né, especificamente, nós temos aí aproximadamente 70% do nosso corpo constituído de líquido, né? Eu estou falando de sangue, eu estou falando ali de fluidos, né, que nós temos no corpo, e naturalmente o sangue também leva todas as nossas energias, né? O sangue, além de glicose, além de oxigênio, também vai levar ali os famosos hormônios, né? A insulina, a adrenalina, né? Dopamina. Nós temos diversos neurônios aí, serotonina e outros hormônios que vão ser secretados de alguns órgãos específicos e vão influenciar a nossa decisão. Se a gente está com medo, se a gente está passando por uma situação em apuros, né? O nosso organismo tem essa sensibilidade, o nosso corpo ele é perfeito nesse sentido. Quando eu tenho um corpo, né, como se fosse essa garrafa ali, com aproximadamente 70% de líquido, em um indivíduo adulto, a gente vai fazer um cálculo aí de aproximadamente 5 a 6 litros de sangue. Quando há uma perda, né, um foco hemorrágico, um choque hemorrágico, geralmente ocorre ali uma saída de sangue, algo em torno de 800 ml a 1 litro. Vocês vão imaginar que não é muita coisa, mas o nosso corpo já começa a apresentar uma série de fatores, né, para identificar uma hemorragia. Entre eles, um baixo batimento cardíaco, né, o nosso corpo vai começar a identificar que há saída de sangue, então o coração vai bater de uma forma mais lenta, mais vagarosa, para reaproveitar o sangue presente dentro do nosso organismo. Por sua vez, além, né, da hipotensão, do batimento diminuído, né, da bradicardia e da hipotensão, a diminuição da pressão arterial e a diminuição do batimento cardíaco, a tendência, né, do indivíduo que está passando por uma hemorragia apresentar uma alteração da temperatura corporal. Vocês devem estar cansados aí de passar em ambientes que tem que fazer a aferição da temperatura. A nossa temperatura tem que ser, em média, de 36,5 graus Celsius, né? Essa é a temperatura basal, essa é a temperatura que nós temos de homeostasia, de equilíbrio no nosso corpo. Se ela subir, né, pode gerar ali um processo infeccioso ou inflamatório, e aí o sangue vai se aquecer para que ele consiga fazer, né, naturalmente ali a retirada de todo e qualquer micro-organismo. Se ele diminuir, significa ali que há um foco hemorrágico, pode indicar ali que não está chegando o oxigênio, não tem energia, e naturalmente a pessoa vai ter uma alteratura diminuta, né? Vai diminuir ali para 33, 34 graus de temperatura. Isso pode indicar um choque hemorrágico. Além da diminuição do batimento, além da alteração de temperatura, o indivíduo vai apresentar alguns sinais, né, característicos de uma pessoa com choque hemorrágico, que além, né, do tremor ali provocado pelo frio, pode também apresentar regiões mais escuras, né, regiões mais cianóticas, né, com excesso de oxigênio nas suas extremidades. É considerado também uma pessoa com hemorragia interna, principalmente, ela apresentar uma característica de palidez, né? Vamos lembrar aqui que a gente está vendo essa imagem, né? A cor de pele desse indivíduo, né, está próximo aqui a uma cor mais rosa, né, mais arroseada, né? E o indivíduo pálido ele vai ficar branco, né, igual a cor do slide mesmo, porque o choque hemorrágico vai ser característico de uma perda sanguínea, né, e evidenciando naturalmente que algo não está funcionando muito bem no seu sistema circulatório. Além do choque hemorrágico, pode acontecer ainda a presença de infecções, né? A infecção, a gente tem diversos tipos de infecções sanguíneas, mas numa perda, né, de sangue, a tendência que a pessoa apresenta, né, apresente ali a infecção também, por causa da entrada, né, uma porta de entrada, né, principalmente na hemorragia externa. Qualquer abertura aqui, ela vai possibilitar a entrada de micro-organismos na corrente sanguínea e gerar uma infecção. A hemorragia, né, ou choque hemorrágico é característico, então, a sudorese, tá?
o suor, né? A pessoa vai ficar suando frio, vamos falar assim. A pessoa vai ter uma hipotensão, o batimento cardíaco dela vai diminuir, né? Associado também a uma diminuição da temperatura corporal. E além disso, né, a cianose, né, a coloração mais escura em algumas extremidades do corpo, especificamente nos membros inferiores. E ao falar de choque hemorrágico, é uma emergência, é uma urgência médica, no qual, principalmente se for interno, a gente teve encaminhar essa pessoa o mais rápido possível, né, esse trabalhador o mais rápido possível para atendimento hospitalar. Quando é uma hemorragia externa, né, o que vai caracterizar aqui pela hemorragia externa é a presença de sangue, né, em um corte, uma amputação e esmagamento. E aí não tem outra alternativa a não ser tentar estancar esse sangue, né, tentar ali fazer com que esse sangue ele não saia pela região onde houve o corte, amputação, esmagamento ou fratura. Nós temos 3 tipos de hemorragia, né? Além da separação que nós temos primária, né, de interna e externa, as hemorragias externas serão subdivididas em arterial, venosa e capilar. A hemorragia arterial, ela vai ocorrer, né, a presença de um sangue jorrando, né, de um fluxo pulsátil com uma cor vermelha vivo e brilhante. O sangue rico em oxigênio vai estar saindo ali da região onde houve o corte, e naturalmente, quando tiver um batimento cardíaco, a tendência é que esse sangue saia mais rapidamente onde há o corte. Então, basicamente, né, até parece redundante falar disso, né, mas toda vez que o coração bater, haverá ali um pulso, né, desse sangue, então uma saída desse sangue ali pelaquela região do corte. Percebam também que esse vermelho vivo é devido à presença de glicose, é devido à presença de oxigênio e é devido de um sangue, né, que a gente vai chamar de sangue rico, né, que é um sangue que vai nutrir as células, tá bem? Então, sangramento arterial, a coloração vai ser bem próximo a esse cursor do mouse que eu estou demonstrando para vocês aqui. Percebam que a cor do sangue, né, se assemelha bastante à cor do cursor aqui do mouse. Sangue vermelho vivo, justamente porque ele tem ali bastante oxigênio. Se o sangue não está chegando nas extremidades, né, por causa de uma ruptura aqui, de um rasgo, né, de um corte, a tendência é que as extremidades ali apresentem, né, uma coloração mais escura e também, né, dependendo dos casos aí, uma característica mais pálida. Já no sangue venoso, né, ele tem uma aparência, né, de um fluxo lento, porque ele necessariamente ele vai circular, né, pelo sistema circulatório de acordo com o fluxo, né, que nós temos do nosso corpo. Então, se o coração estiver batendo mais forte, mais acelerado, né, e gerando ali uma saída maior de sangue vermelho, né, na questão arterial, já no venoso ele vai sair de modo mais vagaroso, né, um fluxo de modo estável, né. Percebam aqui que o corte, né, a laceração, né, ou a amputação, ela pode, né, gerar uma coloração mais escura. Percebam o cursor do mouse aqui como ele se sobressai, né, em relação à cor mais avermelhada aqui, né, que nós chamamos de circulação do sangue pobre, né, que é um sangue sem oxigênio, apenas com gás carbônico e aqui também com todos os catabólicos, resíduos do nosso corpo. Percebam a diferenciação, né, da cor da pele, a cor do cursor aqui do mouse e o vermelho, né, mais escuro em formato venoso. Por sua vez, além do fluxo lento e estável, né, e a coloração escura, esse sangue também é importante, porque se ele estiver saindo do nosso corpo, né, naturalmente o fluxo arterial vai aumentar, e nesse caso aqui especificamente, pode gerar o que a gente chama aí de hipertensão, ou seja, o batimento vai bater mais rápido. Se lá na região arterial o coração bate mais vagaroso, no venoso a tendência do coração bater mais devagar, tá bem? E isso também não é agradável para o nosso organismo, porque situações de hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial, vão favorecer a uma espécie de refluxo dentro do coração. A gente chama isso de retorno venoso.
E esse retorno venoso, quando ele sobressai, né, que ele coloca mais sangue do que o necessário dentro do coração, pode impactar também uma parada cardiorrespiratória. Tá? Então, ambas as situações são críticas, são situações de urgência médica. É óbvio, se a pessoa tiver com sangramento arterial ou venoso, né, eu vou conter essa hemorragia e levá-la para o hospital de maneira mais rápida possível. Mas a possibilidade de choque hemorrágico é maior na arterial. No venoso, a possibilidade maior ali é de uma parada cardiorrespiratória, né? Então, as duas situações são situações de urgência. E nós temos aí um sangramento sem muita importância, né? Lógico que todo sangramento é importante, mas vamos levar em consideração que o sangramento capilar é o que ocorre, né, na região de tecido a parte do tecido mais externa do nosso corpo. O tecido capilar, ele recebe esse nome justamente porque ele tem um tamanho ali de um fio de cabelo aproximadamente, né? Então, o nosso sangue ele vai ter um fluxo de fácil controle, né? Quem nunca, né, procurou ali tirar uma pelinha do canto do dedo e teve um sangramento ali com fácil controle? Algumas pessoas colocam ali na boca, outras pessoas colocam um band-aid, colocam um pedacinho de algodão e pressionam, e em questões de segundos, minutos, né, ela vai parar de sangrar. É o que já não acontece na venosa e na arterial. Eu digo que ela é menos importante porque ela não vai ter alteração do batimento cardíaco. A pessoa com sangramento capilar dificilmente vai ter uma possibilidade de infecção, uma possibilidade de uma taquicardia, né, do aumento do batimento cardíaco, ou uma bradicardia, que é a diminuição do batimento cardíaco. Ela é de fácil controle, o sangramento é uniforme, né, então ele sempre vai ficar sangrando a mesma coisa, né, dificilmente vai aumentar esse sangramento ou diminuir, ele sempre vai ter um sangramento proporcional ao tamanho do corte. E ele tem uma cor vermelho claro, né, porque ele se identifica também com uma coloração bem semelhante ao tecido adiposo, com uma perfuração ali na segunda camada de pele. Né? Nós temos a primeira camada chamada de epiderme, na segunda camada chamada de derme, né? E nós temos ainda uma parte mais interna chamada de hipoderme, né? Que são as 3 camadas de pele, só para a gente entender. A gente vai ver isso lá no assunto de queimaduras. Então, o que a gente tem que guardar nessa informação é que sangramento arterial, sangue vivo, fluxo pulsátil, o sangue ele vai jorrar, né? E a coloração é vermelho vivo e brilhante. O sangue venoso, ele tem um fluxo lento, ele ocorre de modo estável e pode gerar ali, né, uma aparência de um sangramento vermelho escuro, tá bem? E o capilar, né, necessariamente também pode ter um fluxo de fácil controle, uniforme e uma cor avermelhada, né, de modo claro, justamente por causa da laceração do tecido, né, da parte epitelial do tecido mais externo do que a parte interna do nosso corpo. Ao se identificar o tipo de hemorragia, né, ao se identificar uma hemorragia, eu sempre devo me questionar, é o sangramento arterial, venoso ou capilar? Se for arterial, né, eu tenho uma possibilidade de choque hemorrágico, então eu vou atendê-lo, né, como uma situação de urgência, encaminhar o paciente para o hospital com as devidas imobilizações e proteções, e eu sempre vou observar a cor do sangue, ali, do sangramento, para observar mais ou menos a quantidade que essa pessoa está perdendo de sangue, tá bom? Isso vai ajudar até mesmo para um eventual processo cirúrgico, né? Dependendo da artéria que ela é rompida, o médico tem que encontrar ali as suas extremidades, fazer um pinçamento, aproximar essa artéria, né? Fazer uma sutura, né? Fazer o fechamento desse fluxo sanguíneo, né? E fazer uma reparação da região do corte, tá bem? Mas a preocupação que a gente tem que ter é entender dessa separação, qual que é a cor do sangue e como ele está saindo do nosso corpo, né, do corpo do paciente especificamente. O sangue, né, venoso, ele vai sair de forma uniforme, né, e vai possuir uma coloração mais escura. E por último aqui, o sangue capilar vai fluir de modo bem vagaroso, bem devagar. Então, nessas 3 separações aqui, entendam que o sangramento arterial é o mais perigoso, né, o mais necessariamente que deve melhor preocupação para a nossa área.
O venoso é o segundo mais importante, o capilar é o menos importante, até mesmo porque é facilmente controlado. A relação, né, da imagem aqui que eu quero que vocês entendam, no sangue arterial, ele vai apresentar um formato pulsátil, tá bem? Ele vai jorrar aqui, toda vez que o coração bater, o sangue vai sair ali pela extremidade onde houve o corte, independente da sua localidade. Mesmo o indivíduo com o membro inferior, né, posicionado aqui para baixo do nível do coração, né, vamos imaginar que a pessoa pode estar deitada aqui, por exemplo, o sangue vai ficar pulsando, jorrando para cima, tá bem? No caso do sangramento venoso, a pessoa imobilizada ou até mesmo deitada, né, o sangramento ele vai escorrer, tá bom? Ele vai criar ali uma espécie de um líquido, né, mais grosso, vamos falar assim, justamente porque ele não tem oxigênio, tá bem? E o capilar vai criar simplesmente ali uma poça ali naquela região, né, um ponto de sangue, e a gente deve observar essa situação e controlar, né, todas as situações, mas essa aqui é a mais fácil. Como, então, eu devo agir, né, em casos de hemorragia? Eu falei algumas coisas para vocês ao longo dessa explicação, e aí ela tem que fazer sentido para vocês, né? Toda hemorragia, né, eu não vou ficar questionando qual que é a cor do sangue para a vítima. Eu vou ter que bater o olho, né, identificar e observar também como ele está saindo dentro do corpo. Se ela estiver saindo pulsando, né, eu tenho que agir de maneira mais rápida possível e encaminhar aquele indivíduo para o hospital. Eu me lembro que uma vez eu estava na minha sala, né, na empresa que eu trabalhava, eu comecei a ouvir pessoas pedindo ajuda, né, pedindo auxílio, quando nós identificamos uma pessoa sendo carregada numa prancha, né, e nós vemos ali o sangramento na região do membro inferior, né, especificamente na região próxima ali ao tornozelo. A pessoa teve um corte, né, um corte profundo, algo em torno de 5 centímetros na região do tornozelo, né, que já é uma região pequena, e o sangramento ele se mistura, né, pessoal? Não dá para saber se ele é arterial ou venoso. Então ele escorria, né, ele pulsava e ao mesmo tempo ele escorria. Então nessa situação a gente só tem um procedimento, que é a compressão direta, tá bem? É colocar ali um pano limpo, uma gaze para conter essa hemorragia. E não significa que esse sangue vai retornar para dentro da artéria ou para dentro da veia. Essa compressão direta vai criar o que nós chamamos ali de cascata de coagulação. Todo sangue em contato com o oxigênio, ele gera em média ali de 5 a 10 minutos para se coagular. Porém, no sangramento arterial, né, conforme o batimento do coração, quando ele começar a se coagular, o coração ali vai bater, né, em média uma vez por segundo, não vai dar tempo dessa cascata de coagulação. Então, o profissional que vai atuar em primeiros socorros, ao realizar uma compressão direta, né, em cima da lesão, em cima do local da lesão, vai criar, né, artificialmente uma cascata de coagulação. É como se fosse uma proteção em cima da região. O sangue vai chegar ali naquela região, vai naturalmente se misturar com o tecido, né, com o pano limpo, com a gaze, e vai começar a se coagular, começar a diminuir pelo menos a saída de sangue. Nessa compressão direta, né, ela sempre deve ser feita com um pano limpo ou uma gaze, mas se você não tiver esse pano limpo ou a gaze na hora, também pode ser feito ali com uma camiseta, né, de preferência da própria vítima, para que controle, né, o sangramento de modo mais rápido. Se necessário, pode ser feito também a compressão indireta da artéria, que é uma compressão em cima do local da lesão, próximo às principais artérias que nós temos no corpo. Ela só não vai ser aplicado aqui especificamente na região da carótida, né? Não tem como eu comprimir o cérebro, também não tem como comprimir o tórax. No caso da compressão na região da carótida, eu vou pegar um pano, vou colocar ali na região, e em hipótese alguma eu vou mexer, né, desde até a chegada no hospital. Percebam que mesmo, né, agindo dessa forma, o risco de choque hemorrágico é muito grande e o risco de infecção, a possibilidade de infecção é muito alta. Então, todo e qualquer profissional da área médica, né, vai agir ali com maior cautela, né, para a retirada desse tecido, desse pano limpo, dessa gaze,
e vai ser feito isso dentro do ambiente cirúrgico, tá? Do mesmo jeito que se porventura for uma perfuração, a recomendação mais técnica aí que a gente dá para os profissionais da segurança do trabalho é não coloque a mão na perfuração, principalmente quando for ali a pessoa teve a mão, né, perfurada, chamar a equipe do Corpo de Bombeiro para fazer a retirada daquele equipamento, né, o corte, e levar especificamente ali com o próprio objeto, né, que perfurou o indivíduo. Porque a retirada, né, dessa compressa ou necessariamente desse objeto perfurante, né, que criou ali o que a gente chama de corte contuso, tem que ser feita dentro de um ambiente cirúrgico. Se necessário, né, eu vou colocar ali, né, as compressas ensopadas uma sobre a outra. Então, eu jamais, em hipótese alguma, retiro uma compressa para pôr uma mais em cima, né? E até mesmo durante a parte prática, a gente vai exemplificar isso, que o tecido, né, seja ele uma gaze ou seja ele um tecido, ele vai umidificar e a tendência dele é se movimentar. Por isso que é colocado uma compressa sobre outra e depois a gente vai enfaixando, né, com a utilização de equipamento específico para isso, né, ataduras específicas para segurar nesse sangramento. Apenas colocar uma compressa sobre a outra, né, limpas umas sobre as outras, porque o sangue ele tem esse poder, né, de conseguir ali umidificar todo e qualquer tecido, né, e principalmente por ele estar ali, principalmente se for o sangramento arterial, ele vai conseguir ter força para penetrar no tecido e conseguir sair, né? Então, a gente, enquanto profissionais da segurança do trabalho, a gente deve simplesmente manter a compressão direta, através de gaze, né, ou pano limpo, ou indireta, que é a região em cima das artérias, né, em cima da região onde dá o corte. Essa compressão indireta, muita gente associa que é o famoso garrote, tá, pessoal? Esse garroteamento, ele não deve ser feito, né, único exclusivamente aí deve ser feito em situações onde há possibilidade de amputação, né, daquele membro, né? O garroteamento é uma técnica, deve ser feita com muita cautela, né, tomando muito cuidado, porque a partir do momento que o sangue ele passa, né, vamos imaginar aqui meu braço, eu tenho um corte nessa região, região do rádio, não sei se está aparecendo aqui na imagem para vocês, mas vamos imaginar que eu tenho um corte nessa região. Se eu venho na região do cotovelo e faço um garroteamento, todo o sangue que entrou daqui para dentro, né, vamos imaginar assim, ele vai começar a passar ali por um processo de hipóxia, tá? O sangue vai ficar mantendo ali, não vai conseguir circular, né? O garroteamento é como se fosse um estreitamento, né? Eu vou fechar toda a articulação e eu não vou permitir o retorno venoso, eu não vou permitir a permeação do sangue nos tecidos. E nesse garroteamento, eu posso gerar uma lesão por hipóxia nas extremidades, né, especificamente ali por causa do garroteamento. E aí, quando o sangue, né, ele volta, né, para a região do nosso corpo, vai ocasionar ali uma lesão de exudato, né, que é um sangue prejudicado, vamos falar assim, né, ele não tem ali, mas ele é um sangue coagulado, e se ele retornar dentro das artérias, a possibilidade de um coágulo se desprender é muito grande, tá bem? Então, eu não faço garroteamento. A gente vai ver isso lá na prática, mas só para vocês entenderem que a compressão pode ser feita com a própria mão, né? Ou em regiões específicas onde eu consigo palpar a artéria, pinçar as artérias. Na opinião de vocês, esse sangramento que eu estou demonstrando aqui, ele é um sangramento arterial, venoso ou capilar, na opinião de vocês? Quem quiser abrir o microfone aí pode ficar à vontade. Arterial. Arterial? Você acha que eu errei? A Dayana falou que é arterial. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pelo menos o sangue tá vivo, viu? Se não for, sei que isso não é errado. Você tem 33,33% de chance de estar certa, tá bom? Pior, credo. Foi só no chute. Ana Luísa, Andrelina, Marina, vocês querem escrever aqui no chat ou abrir o microfone e falar se é arterial, venoso ou profundo ou capilar? Eu tô na dúvida entre arterial e capilar. É que eu não sei
exatamente a diferença entre os dois, né? Se Mas dá pra ver, capilar vai assim. sair esse tanto de sangue aí? Então, Não sei, vamos ver. Deixa eu ouvir os demais aqui. eu Certo. tô na dúvida entre os dois, porque venoso A não Ana, pode ser. a Ana está em dúvida entre capilar, né? E arterial, é isso? Isso. Perfeito. Eu gosto até de fazer uma brincadeira para vocês, pessoal, que para mulher, né? Geralmente tem a cor vermelho, vermelho claro, vermelho escuro, né? Para o homem, geralmente tem o preto e branco e todas as outras cores, né? A gente não tem uma separação, assim, de qual é a cor exata, né? Mas eu estou demonstrando aqui no cursor que ele é um vermelho, né, mais claro, vivo, né? Já o sangue que está escorrendo aqui, ele tem uma coloração vermelha escura, tá? Portanto, ele não vai ter a presença de oxigênio. Então, quem falou aí que é um sangramento venoso, acertou. O sangramento capilar, né, conforme eu comentei com vocês ali, ele inclusive não vai precisar dessa quantidade de gases aqui, né? O, o, o plural, né, é gases mesmo, né, da gase aqui, eu não vou precisar dessa quantidade aqui de gase para conseguir conter, tá bom? O sangramento arterial, ele é uma ocorrência, né, menos importante aí das hemorragias. No caso aqui específico, percebam também que o sangramento está escorrendo, tá? Por mais que a pessoa já esteja comprimindo ali, né, a pessoa que está realizando a técnica de primeiros socorros, está procedimentada de luva, está com um chumaço ali de gase, né? Fazendo a devida compressão, tá? Então, esse sangramento, ele é venoso, tá bem? Não, mas pode mostrar um arterial aí que eu discordo. Vamos lá, por quê? Quero ver essa cor. Oi? Eu quero ver a cor do sangue arterial. Se bota um vermelho mais vivo aí, eu quero ver a diferença. Tá, vamos mostrar aqui para vocês. Justamente porque, pessoal, o sangue arterial, né, ele vai ter uma característica, né, ele estaria pulsando aqui, e certamente esse profissional socorrista aqui estaria com mais dificuldade em conter. Vamos lembrar o seguinte, pessoal, tudo bem que é uma imagem, é difícil da gente quantificar, né, e principalmente ter a sensibilidade, mas a pessoa com sangramento arterial, né, ele vai ter uma grande dificuldade de fazer esse controle, tá bem? Acho que eu devo ter mais alguma imagem aqui na frente, se não tiver, eu providencio aí para a próxima aula. Mas o sangramento arterial, né, ele vai ter uma coloração diferente, né? Essa é a ideia que eu quero passar com vocês através dessa imagem. Na parte prática, inclusive, eu até levo aí o famoso sangue falso, né? O sangue que é usado no teatro, para a gente conseguir ter uma sensação mais realística possível, tá bom? Esse sangramento venoso, ele realmente é bem mais escuro, e é também o sangramento que vai estar presente, por exemplo, na epistaxe. Eu vou explicar isso mais à frente para vocês. O que então fazer, né, além da questão de controlar, né, colocar ali uma compressa direta, né, ou uma compressão indireta, né, na região onde há a hemorragia? Vamos só entender o seguinte: o coração, ele não fica localizado, né, do lado esquerdo do peito, ele fica localizado no centro do tórax aqui, apontado, né, com a sua base para a região esquerda, tá bem? Então, por isso que ele tem esse formato, ele fica inclinado aí em torno de 30 graus. No coração, nós teremos uma parte superior chamado cajado da aorta, ele vai descer toda essa extremidade aqui, vai chegar bem na região abdominal ali, né, juntamente com diversas artérias que vão irrigar todo o sistema digestório e vai fazer uma ramificação para a região femoral. Pessoal, essa região femoral, ela tem aproximadamente ali um diâmetro bem semelhante a uma mangueira, tá bom? Uma mangueira de jardim que a gente tem em casa, né? Então, se você abrir a torneira ali de casa, né, e segurar numa mangueira de jardim, você vai perceber que em 2, 3 minutos você vai conseguir, né, encher ali uma garrafinha de 2 litros de refrigerante, por exemplo, uma garrafa vazia. Então, simplesmente porque você abriu a torneira. Então, no caso de um corte nessas regiões especificamente, eu vou ter uma perda ali em minutos, né, 2, 3 minutos aproximadamente ali, dependendo da profundidade do corte,
a perda de 2, 3 litros de sangue, sim, de maneira rápida. E eu falei para vocês que o choque hemorrágico pode começar a apresentar sinais, né, a partir de 800 ml. Então, imaginem vocês, né, um corte, uma perfuração nessa região, ela pode, inclusive, né, gerar ali um óbito do trabalhador no ambiente de trabalho. Teve, há uns anos atrás, né, um jogador de futsal, né, da Liga Paulista de Futsal, que ele deu um carrinho na quadra de futsal, um pedaço de madeira estava solto, acabou atingindo essa região aqui, e a pessoa acabou falecendo em quadra, né? Imaginem vocês a gravidade que foi ali, porque houve uma perfuração da região femoral. Então, nessas situações, né, seja de uma perfuração femoral ou na perfuração radial, né, que é a região que vai para o braço aqui, ó, só para a gente entender a questão de anatomia, tudo que vem para cima é chamado de braque, tá, que equivale ao braço, né? E tudo que vai para fêmur, né, que é a região chamada de femoral, que é o maior osso do corpo humano, localizado ali na região da bacia do quadril até aproximadamente a região do joelho. Essas artérias, né, tanto a femoral como a braquial, é a região onde a gente vai ter mais critério, né, deve ter mais critério para possivelmente atuar para conter hemorragia. Se for na região da carótida, né, não tem o que fazer, pessoal, é conter hemorragia ali, hospital em minutos, ali em segundos, para tentar, né, manter ali a vida do trabalhador. Um corte nessa região aqui, percebam que o coração fica bem abaixo, então toda vez que o coração bater, ele nem vai ter muito fluxo para fazer, já vai sair o sangue, né? Vamos lembrar que a gente vai ter aproximadamente aí 30 centímetros, né, do coração até a região cervical. Então, o sangramento ele pode acontecer aqui, e ainda, além disso, né, vai faltar oxigênio, sangue no cérebro. Então, a possibilidade ali de um efeito adverso, né, a pessoa apresentar uma complicação devido a uma hemorragia nessa região, é muito maior. É a pior situação, hemorragia na região carótida, né, que é a região que nós temos aqui na base do pescoço, atrás do músculo chamado esternocleidomastoideu, tá? É um nome grande aí, mas é um músculo que ele vem à região posterior e se insere na região do tórax. É um músculo aí que muita gente apresenta, por exemplo, o famoso torcicolo, né? A pessoa não consegue movimentar o pescoço. É esse músculo lateral que nós temos aqui na região carótida. Então, todo e qualquer socorrista, ao identificar uma hemorragia na região bradial, né, ou braquiradial e região femoral, vai atuar com uma gaze na região onde houve o corte e realizar uma compressão direta, né, compressão indireta com a própria mão. A gente vai fazer uma palpação, ela é basicamente levantar o membro superior da vítima em 90 graus, encontrar a artéria radial, que fica um pouco para frente da região axilar, e comprimir ali até levar ele para o hospital, tá bem? Essa é um protocolo, essa que a gente vai ver lá na parte prática. Preferencialmente a vítima ali, no caso, com hemorragia na região arterial, na região do braço aqui, com o braço acima do nível do coração. Vamos imaginar que se a pessoa tiver com o braço acima do nível do coração, o coração não vai ter tanta força, né, para fazer o sangramento fluir na parte superior. Já no caso do membro inferior, a primeira recomendação que a gente dá para uma pessoa com uma hemorragia na região inferior é deitar, porque justamente o coração vai ficar como se fosse essa garrafa, né, vai ficar um pouco mais abaixo, né, o coração vai ter que manter o mesmo esforço, porém, o sangue vai ficar concentrado mais na parte posterior. E para chegar, né, vamos imaginar que se eu vou inclinar um pouco, ele vai ter mais dificuldade para retornar para a base do coração. Então, isso vai diminuir a possibilidade, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória. Pessoal, se ficou um pouco confuso essa explicação, com a prática isso consegue assimilar, né, vamos falar assim, como atender essa questão da hemorragia, tá bom?
Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros a uma pessoa que está sangrando. Pressione imediatamente a ferida com luvas limpas, usando uma sacola plástica ou um pano, com o intuito de prevenir qualquer infecção. Deixe as vítimas de costas para evitar que ela fique em choque ao ver o sangramento. Se algum objeto estranho estiver na ferida, não tente removê-lo, porque isso pode aumentar o sangramento. Se você tiver de deixar a vítima sozinha para chamar os serviços de emergência, peça a ela para pressionar o ferimento. Se ela não puder fazer isso, amarre um pedaço de pano próximo ao ferimento para pressioná-lo e depois chame os serviços de emergência. Cubra e monitore a vítima até que a ajuda médica chegue. Um sangue pobre em oxigênio e rico ali em contaminantes. Então, a pessoa vai aspirar esse sangue e existe uma possibilidade grande dela apresentar infecções, mesmo sendo o próprio sangue dela, né, o próprio sangue da vítima. O que deve ser feito, né, no caso do epistaxe? Eu não vou conseguir colocar uma gaze, né, em cima do nariz da pessoa sem atrapalhar a respiração dela. Então, a gente realiza ali uma espécie de bastonete, né, feito um rolinho, né, com a gaze, né, e eu posso colocar ali na parte superior e manter apertado. Então, a primeira técnica que eu vou apresentar é pedir para a vítima se sentar, tá bem? Com o rosto pouco inclinado para frente, né? E pedir para ela mesmo apertar a parte frontal mais maleável, a ponta do nariz. Ao apertar a ponta do nariz, ela está realizando, né, basicamente ali, uma compressão do septo nasal, e essa compressão do septo nasal vai fazer com que o corneto nasal, né, com a parte mais interna do osso do nariz, vai produzir um achatamento desse osso. Por isso que a pessoa vai apresentar uma certa dor, né, ela tem que apresentar uma certa dor para conter essa hemorragia. Essa hemorragia ela tem uma tendência, né, de no mínimo ali 10 minutos, tá, de sangramento, pessoal. E é bem preocupante ali, porque as pessoas começam a aspirar o próprio sangue, começam a engasgar com o próprio sangue. Por isso que a gente pede sempre para recomendar ali ela colocar o rosto, né, o tronco um pouco para frente e não para trás. Pode pedir ali para a vítima, né, colocar o braço em repouso, né, colocar ali em cima de uma mesa e apoiar a cabeça para que todo o sangramento escorra ali para a região nasal, né, fazendo o fluxo natural de saída do sangue. Nesse caso, eu não preciso conter hemorragia, tá? Eu preciso fazer com que a hemorragia saia, tá bem? E verificar, né, se não há ali, por exemplo, alguma parte quebrada, né? Se for ali, por exemplo, uma pancada, a pessoa recebe uma pancada no trabalho, ela vai levantar a cabeça e acaba batendo em uma máquina, né? Então, pode fraturar esse osso, e aí é uma técnica, né, que nós temos tanto de esparadrapagem, a gente vai ver isso lá na parte prática, ou também de um reposicionamento, que aí é o médico que faz, né? Que é basicamente alinhar ali toda a cartilagem nasal. Então, ao pedir para o paciente, né, colocar a cabeça para frente, né, o socorrista vai se posicionar de modo lateral, vai inclinar a cabeça dela ali e vai continuar conversando com ela, né, falando, olha, você está sangrando, já aconteceu isso alguma vez, perguntar se ela toma algum medicamento, se é uma situação habitual ou se é a primeira vez que está acontecendo. Geralmente as pessoas que têm ali uma recidivante, né, um sangramento que se repete, já é necessária uma intervenção, por exemplo, de cauterização. Então, o profissional da otorrinolaringologia vai encontrar ali a região do corneto, né, vai observar se é uma região ali que está apresentando uma coagulação ineficaz e pode pedir, né, pode fazer ali um procedimento, né, de cauterização com raio laser, né? Então, essa é uma técnica feita em ambulatório médico. Além de comprimir, né, essa parte menos maleável, né, que é a parte mais superior,
eu vou manter essa pressão por cerca de 10 minutos. Vai apertar, vai incomodar, mas a tendência é fazer uma coagulação desse sangue, né, e naturalmente, né, gerar ali uma compressão, né, desse sangue, uma coagulação para que ele deixe de sair pela região nasal. Então, a relação da hemorragia, né, teoricamente é simples, né, para atuação tanto nos cortes, nas perfurações, nas lacerações, ou também no sangramento nasal, que é o caso da epistaxe. Eu vou falar especificamente para vocês, nesse momento, um outro tipo, né, de sangramento que pode ser produzido naturalmente pelo próprio sangue, né, uma espécie de hemorragia, podendo ocasionar o que a gente chama de AVE, AVC, ou popularmente também conhecido como derrame cerebral. Tá? O nome, basicamente aqui, né, a definição mais técnica que a gente chama, né, o AVE é acidente vascular encefálico, é uma alteração da região circulatória, região vascular, produzindo, né, uma lesão no encéfalo, que é a divisão do cérebro, encéfalo, ponte encefálica, né, mesencéfalo e bulbo. É uma região que nós temos de todo o cérebro, de todo o sistema nervoso central e automaticamente de todo o encéfalo. Mas como a gente também conhece, né, e não está errado citar dessa forma, existe a possibilidade também de encontrar aí as técnicas para AVC, que é o acidente vascular cerebral. Entende-se que o acidente vascular ele pode acontecer no cérebro, né, ou naturalmente em todo encéfalo, que é uma conjunção, né, de vários órgãos que nós temos no sistema nervoso. E também, popularmente falando, né, é que ocorre um derrame cerebral. Basicamente, é um extravasamento de sangue, por isso que a gente fala, né, derrubou ali, derramou o sangue dentro do cérebro. Ele pode ser subdividido em também 3 áreas: isquemia, produzindo ali geralmente por causa de um coágulo, a hemorragia, né, podendo ser uma hemorragia interna dentro do cérebro, ou uma hemorragia subaracnoide, né, que é a região mais externa do cérebro. Aracnoide vem da meninge, né, mais externa que nós temos no cérebro. Ela até é confundida bastante com meningite. A pessoa tem um derrame e os médicos aí suspeitam de meningite. Tem que ser feita uma punção ali na região torácica, né, próxima torácica e lombar, região tóraco-lombar, para levantar ali a possibilidade do líquido estar infectado, né, apresentar uma inflamação, uma infecção, mas se não estiver, se suspeita, por exemplo, de um acidente vascular encefálico subaracnoide, né, ele acontece na região mais extrema do cérebro. O acidente vascular encefálico, AVC ou derrame, né, tanto faz da forma que a gente vai tratar e chamá-lo, ele é preocupante, né, principalmente se ele for hemorrágico, né, a possibilidade ali, o prognóstico é muito grande, né, muito alto. O prognóstico ruim, né, é muito alto. O AVE são sintomas de um acidente vascular cerebral que inclui dificuldade para andar, falar e compreender, bem como possivelmente ali, a paralisia ou dormência da face, do braço ou da perna. Um trabalhador que, se porventura apresentar sinais de um AVC, de um AVE, de um derrame, ele vai reclamar, né, que ele não está conseguindo andar muito bem, vai sentir ali as suas pernas mais trêmulas, né, vai sentir uma certa dificuldade também para falar, para compreender, e por isso, né, eu devo, enquanto profissional que vai atuar com primeiros socorros, saber identificar a natureza de um derrame, de um acidente vascular cerebral. Para isso, né, existe uma técnica, né, que a gente chama aí de SAMU, né, que não é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, mas uma pessoa com derrame, né, com AVC, com AVE, eu solicito para ela sorrir, tá? Por isso que vai ser a primeira letra ali do SAMU, sorrir. O sorriso durante um AVC, ele tem que buscar uma simetria. Se a pessoa sorrir somente de um lado e o outro lado apresentar uma paralisia, uma dormência, é um indicativo de um derrame. Se você pedir um abraço, por exemplo, né, eu pedir para ela levantar os 2 braços e ela não tiver uma simetria, ela levantar só um braço, eu tenho ali naturalmente uma paralisia, uma dormência de uma região lateral. Então eu estou induzindo que o sorriso e o abraço vai gerar ali
uma assimetria de uma boa parte do nosso corpo, né, do corpo do trabalhador. Na sequência, eu vou pedir para ela cantar qualquer música, vou cantar uma música mais simples possível, né? Como é Grande Meu Amor por Você, do Roberto Carlos, ou o hino nacional, ou o hino do time dela de coração. Se ela apresentar uma fala mais embolada, né, isso significa que ela está com dificuldade em falar, né? Então, houve um dano, né, em todo o sistema cognitivo do trabalhador, e eu vou suspeitar ali, naturalmente, a possibilidade de um AVC, de um AVE, de um derrame. E, por último, né, uma urgência, que eu vou tratar a vítima de modo mais rápido possível, né? Lembrando que eu vou acionar, nesses casos, especificamente, o SAMU, né? Então, essa sigla SAMU serve, inclusive, né, para a gente associar sorrir, abraço, música e urgência. Liga para o SAMU através do número 192 e informa o médico que a pessoa está apresentando sinais clássicos de um derrame, de um AVC, de um AVE. Alguma dúvida, pessoal? Repete aí, como é que é o SAMU? SAMU, sorrir. A, abraçar. certo. M, música. A pessoa tem que cantar uma música, né? Ou você pode pedir para ela falar o seguinte: eu tenho tanto para te falar. E pede para ela completar. Se ela não conseguir completar, significa que ela está com uma falha de compreensão cognitiva. Ela pode ser a pessoa que mais detesta o Roberto Carlos na vida dela, mas ela tem que conhecer essa música, né? Ou o hino nacional, ou qualquer outra música. Entendi. Eu dou esse exemplo, que é o exemplo que eu aprendi, né? Mas tem várias músicas, né, que você pode pedir para a pessoa, seja as músicas aí do folclore que nós temos, né? Para a pessoa conseguir compreender e continuar, tá bem? E, por último, a urgência, né? Então, é um sinal clássico, né? A pessoa tem uma assimetria de face, por causa do sorriso, ela tem uma alteração de tônus muscular, de força muscular, porque ela não consegue te abraçar, ela tem uma alteração cognitiva, porque ela não compreende o que você está falando e não consegue continuar, e aí é uma situação de urgência. Liga para o SAMU através do número 192. Posso falar? Claro, claro. O Conrado, eu não sei se você viu o vídeo, mas um professor de Pilates estava dando uma aula online, você viu? Eu vi. Louco demais, gente, eu fiquei muito emocionada, porque eu não sei isso, eu não sabia disso. E daí ele para, aí a aluna pergunta, né, faz umas perguntas, levanta os braços, ele levanta só um. Gente, é muita emoção, eu vou te contar, eu chorei quando eu vi aquilo, mas eu não sabia, muito doido. Eu vou ver se eu encontro aqui, e eu coloco aí no final da aula para todo mundo ver. É demais, não é? Eu vi na TV, né, eu vi 2 vezes na TV, foi em 2 reportagens diferentes, né, que a pessoa apresentou essa assimetria, né? Eu vou deixar aqui para a gente ver depois, não sei se o YouTube vai cortar, mas aí qualquer coisa eu edito depois, eu baixo e coloco na aula. Certo. Mas foi assim, bem interessante, né? Porque foi uma aula ao vivo, né? E numa situação que a gente está passando. Exatamente. Poderia acontecer isso comigo, poderia acontecer isso com vocês, né? A nossa maior preocupação quando a gente tem que ter como foco no primeiros socorros é agir com urgência, né? E saber identificar esses sinais clássicos, né? O SAMU, né? A técnica SAMU do derrame aí, é uma técnica. O Dia Mundial do AVC, pessoal, é dia 29 de outubro, se eu não me engano. Eu preciso confirmar, mas eu acho que é essa data mesmo. E existe, né, essa técnica, né? Um teste que é feito sorrir, abraçar uma música e agir com urgência. Se a pessoa não apresentar, né, se apresentar nessas alterações, seja para sorrir, para falar, para cantar, né, é uma situação de urgência. Nesse caso, especificamente, né, eu não sei se você tem mais algo acrescentado, Ana, se tiver, não tem problema, mas é até para fazer assim, um fechamento, que o tratamento ele tem que ser o mais precoce possível. Porque o sangramento, né, quando ele entra ali, o sangue especificamente, quando é o sangramento hemorrágico no cérebro, se ele coagular ali dentro, né, o sangue ele tem uma média de 10 minutos, 5 a 10 minutos para coagular dentro de extremidades do corpo, né, especificamente dentro do cérebro, dificilmente vai conseguir retirar esse coágulo, né, e aí a pessoa pode ter uma sequela para o resto da vida. Tá? Eu estou falando como fisioterapeuta agora,
Eu já tive, minha primeira paciente na clínica foi uma pessoa com derrame. Eu me recordo exatamente, depois eu edito essa parte, né, não faz muito parte da aula, mas eu me lembro perfeitamente. Eu comecei a trabalhar na clínica dia 6 de janeiro e ela teve um derrame no dia 25 de dezembro, no Natal. Então, ela passou ali o dia 24, né, com a família. No dia 25, ela apresentou um derrame, né, apresentou essas alterações, né, do hemicorpo, né, do lado esquerdo de todo o corpo. E aí, naturalmente, ela procurou atendimento fisioterapêutico, né, a gente fez atendimento, e foi aproximadamente no final de março a gente conseguiu dar alta para ela. Ela tinha ainda, né, uma certa... um certo sinal, né, mas bem sucinto, né, que era a questão da compreensão. Então você cantava com ela, pedia para ela continuar a música, ela continuava, mas sem ritmo, né? E segundo informações colhidas dos pacientes, dos familiares ali, ela cantava super bem antes. E foi aí que eu conheci essas técnicas, né? Conheci um pouquinho mais desses termos de primeiros socorros, tá bem? Então, dando sequência aqui, pessoal, o tratamento precoce, né, a chamar ali o profissional do SAMU, né, o profissional que vai atuar em primeiros socorros, especificamente no ambiente de trabalho, já deve informar o SAMU, né, preferencialmente o SAMU USA, né, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência da Unidade de Serviço Avançado. Virá ali um profissional motorista, um enfermeiro e provavelmente um médico junto, que vai administrar um medicamento anticoagulante, que vai minimizar os danos cerebrais. Outros tratamentos, né, vão se concentrar ali em certas limitações e complicações para prevenir a existência de outros derrames, acidentes vasculares cerebrais, né? Especificamente o AVC, é muito fácil, né, a pessoa ter um outro derrame depois do primeiro, tá bem? Então, por isso que a gente deve manter ali e monitorar os pacientes que, porventura, apresentarem esse tipo de alteração. No caso, ali, os trabalhadores, né? Quando ele é o AVC isquêmico, né, a gente começa aqui a entender, né, que existe um coágulo dentro das artérias, né? Nós temos diversas artérias aqui, mas nós temos 5 artérias específicas que vão formar o que a gente chama de polígono de Willis, que é uma estrutura dentro do cérebro que recebe maior concentração de fornecimento de sangue. Num derrame isquêmico, né, vai ter um coágulo e toda essa região que deveria receber sangue, né, tem um bloqueio e ao impedir esse bloqueio, toda essa extremidade, né, vai ficar ali sem uma determinada função. Ainda é um mistério para toda a área médica para saber interpretar, porque muitas vezes a pessoa tem o derrame, tem o AVC, né, o derrame isquêmico, e ele não apresenta alterações. Então é feito ali mapeamento, é feito o eletroencefalograma, é feita uma tomografia de crânio, e a pessoa ela não aparece alterações clássicas, né, de alteração no rosto, no tônus muscular dos braços. Ela tem ali uma interpretação de música, entretanto, né, ela teve a isquemia e pode ser que essa isquemia, do mesmo jeito que criou, né, o coágulo, se desfaça com o uso de anticoagulante. E aí volta a ter um fluxo sanguíneo e a pessoa fica sem nenhuma sequela. Porém, pode acontecer, né, o acidente vascular hemorrágico e o subaracnoide, que ele vai acontecer nas extremidades do cérebro. Então, percebam aqui, né, ó, que o sangramento chegou até determinada região das artérias, do polígono de Willis, houve um sangramento e ele vai, naturalmente aqui, né, esse sangue ele vai prejudicar a região, né, do sistema nervoso, produzindo, né, sequelas relacionadas ao movimento, à fala, à parte cognitiva, né, e isso pode gerar ali um dano maior relacionado à sua atividade. No caso do AVC isquêmico, né, percebam aqui que há um coágulo, né, dentro das artérias aqui, que impede a passagem de fluxo do sangue.
No caso do hemorrágico, a tendência é ter um aumento dessas extremidades, o sangue ele vai se coagular e vai prejudicar o fornecimento, né, de sinais aqui dentro do nosso cérebro. Sendo assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Bom, só para a gente contextualizar aqui, né, é uma aula de yoga, né, de forma online, né, como se fosse as atividades que a gente tem visto aí de profissionais de academia, né, mas só que fazendo uma certa interatividade, como se fosse uma aula remota. Todo dia. Abrir aqui a perna avança e o guerreiro 1, tá bom? Ah, tá. Tá. Nossa. Léo, desculpa. Calma aqui. Não aguento. Deve ser. Calma. Peraí. Vamos lá, abre espaço aí. Eu vou empurrar ele aqui. Tá. Pronto. Foi. E foco na respiração, tá bom? Não deixa o pensamento ficar, não. Vamos lá. Foi. Inspirou, mergulhou. Prancha. Isso. Cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo. Avançou. Não, Bia, olha aqui, ó. O braço avança pela frente. Ah, tá. É que essa torção pra mim, Léo, é muito difícil. Sempre. Léo? Nossa. Travou a internet aqui. Léo? Você tá me ouvindo? Léo? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Léo? Léo? Você tá conseguindo me ouvir? Sim, consegue. Mas você não tá conseguindo falar. Você tá com dor? Você tá com... Léo, olha pra cá. Você consegue levantar os braços? Os dois? Só consegue levantar esse braço. Eu não sei, Léo, olha pra cá. Eu não sei, eu acho que você tá tendo um AVC. E fica parado aí, não sai daí, tá? Eu vou chamar a ambulância e tô indo pra aí, tá bom? Você entendeu? Fica aí que eu vou chamar a ambulância e tô indo pra sua casa, tá bom? O que você acabou de ver é um exemplo de uma situação real que poderia ter acontecido comigo, com você, com seus amigos, seus familiares. 1 a cada 4 pessoas terá um AVC ao longo da vida. O acidente vascular cerebral é a 2ª causa de morte em todo o mundo. Se você identificar algum desses 3 sinais, boca torta, dificuldade de falar ou perda de força em um dos braços, não espere. Procure ajuda médica imediatamente. Seja você também um herói contra o AVC e saiba como reconhecer os sinais. Assim como eu fiz, acesse heróiscontraoavc.com para saber mais. Não espere, haja rápido. O AVC tem tratamento. Só para finalizar a gravação aqui, meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula.